Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre HCG, citrato de clomifeno, anastrozol, que são alternativas aí para uma TRT, que é a terapia de reposição de testosterona. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários aqui para que eu possa respondê-los depois. Bem, quando a gente fala em terapia de reposição de testosterona, a gente está falando em repor testosterona. Mas existem alternativas aí para aqueles pacientes, principalmente aqueles que não têm prole constituída, aqueles pacientes que não têm aquela indicação plena para uso de testosterona, aqueles pacientes que precisam preservar a fertilidade ainda para um segundo, terceiro filho. Então, as alternativas a gente pode chamar de estimulação testicular. Esses pacientes que fazem uso de medicamentos alternativos, eles vão fazer um estímulo no testículo para que esse testículo produza mais testosterona e pode também produzir mais espermatozoides. Então, a primeira medicação aí que a gente pode citar, que vai fazer uma estimulação no testículo, vai aumentar a produção de testosterona no testículo, é o choriomon, que nada mais é que o HCG. O HCG ele tem uma função de mimetizar ou imitar, ou melhor dizendo, é um análogo do LH, que é o hormônio luteinizante. É aquele hormônio que é produzido aqui na base do cérebro, produzido pela hipófise, e ele vai mandar um sinal, que é o LH, para aumentar a produção de testosterona. Então o HCG faz exatamente isso. Ele não vai agir aqui, tá? O HCG ele vai agir diretamente no testículo, na produção de testosterona. Além de melhorar a produção de testosterona, ele vai aumentar também o ambiente esteroidogênico dentro do testículo, ou seja, vai melhorar o ambiente de testosterona dentro do testículo e também pode melhorar a produção de espermatozoides, principalmente naqueles pacientes que têm um volume, uma motilidade, uma quantidade de espermatozoides reduzida. O HCG ele pode tanto aumentar a concentração como a motilidade dos espermatozoides. Essa medicação ela é muito usada aí em reprodução humana, não tanto para estimular aumento de testosterona ou aumento da produção de espermatozoides, mas ele também é usado na mulher para disparar a ovulação. Então, mulheres não usem HCG para fins de aumentar a testosterona, porque não vai funcionar. O máximo que vai acontecer é disparar uma ovulação e ajudá-las a engravidar. Alguns trabalhos vão mostrar aí que o HCG ele tem um mecanismo de sensibilidade, ou seja, com o passar do tempo, com o passar do uso em doses aumentadas de choriomon, a gente observa que a ação do choriomon vai perdendo o seu efeito, ele não vai produzindo tanta testosterona quando estava produzindo logo no início. Então, cada semana que passa com o uso do HCG, a produção de testosterona ela tende a ir caindo vagarosamente. Por quê? Os receptores estão ocupados e não tem mais receptor para o HCG se ligar no testículo. A segunda medicação que nós temos que pode ajudar a aumentar a testosterona é o anastrozol. E também temos o letrozol. E qual é a função dessas medicações? O anastrozol, o letrozol, eles são inibidores da aromatase. Nós temos na gordura corporal uma enzima chamada aromatase, e essa aromatase faz com que a testosterona seja convertida em hormônio feminino. É uma forma de metabolização da testosterona. A gente sabe que a testosterona ou ela vai se converter a dihidrotestosterona ou se vai se converter a estradiol. Se o paciente é obeso, ele vai ter mais aromatase. Então, a tendência é a testosterona ir se converter mais em hormônio feminino, que é o estradiol. Então, através de exames de sangue, a gente sempre tem que avaliar esses pacientes e checar os níveis hormonais, tanto de testosterona como de estradiol. Se a relação testosterona estradiol tiver menor que 10, ou seja, muito estradiol, pouca testosterona, está indicado aí você usar um inibidor da aromatase para diminuir essa conversão. Aí a testosterona tende a subir e o estradiol tende a cair. É claro que, mesmo em pacientes obesos, essa testosterona vai estar no nível aí de mais ou menos 300. E o estradiol pode estar no nível aí de 40,
45, talvez batendo ali no limite superior de normalidade do estradiol. Mas por que ele não passa o limite superior de normalidade do estradiol? Porque você tem baixa testosterona, então não vai ter tanta testosterona para se converter em hormônio feminino. Então, às vezes, um colega desavisado vai olhar o estradiol, não, o estradiol está normal, não precisa usar o inibidor da aromatase, mas não tem tanto estradiol porque a testosterona já está baixa. Então, vale a pena fazer esse cálculo da relação testosterona-estradiol. E se tiver menor que 10, está indicado aí o uso do inibidor da aromatase. Qual seria a melhor forma aí de diminuir essa conversão de testosterona para estradiol, principalmente num paciente assim que está acima do peso? A principal orientação é fazer atividade física, fazer uma ingesta alimentar hipocalórica, a fim de esse paciente emagrecer e não ter tanta enzima aromatase na gordura corporal para que essa conversão ocorra. Então, é uma maneira muito boa aí, e isso serve para todos, de aumentar naturalmente a testosterona, é emagrecer. Quando a gente vai usar o anastrozol, a gente sempre tem que ter cuidado com a libido do paciente. Por quê? A libido, porque quando você abaixa muito a quantidade de estradiol com o uso do inibidor da aromatase, o estradiol fica abaixo dos valores de referência e tanto a libido como o metabolismo desse paciente pode ser alterado. Ele pode ter níveis altos de testosterona, mas com o estradiol muito baixo, a libido praticamente vai estar zerada. Então a gente sempre tem que tomar cuidado. Vai fazer uso do inibidor da aromatase só se essa relação tiver testosterona e estradiol tiver menor que 10. Uma outra indicação de usar o inibidor da aromatase é se o paciente tiver uma sensibilidade mamária, tiver um nódulo mamário, aí realmente aí estaria também indicado usar o inibidor da aromatase. Mas se ele está usando testosterona, a relação está acima de 10, o paciente está sintomático, não vale a pena usar inibidor da aromatase. O ideal do uso diário aí de anastrozol é mais ou menos 0,15 a 0,30 miligramas por dia. É claro que a gente observa que o anastrozol vendido em farmácia normal é de 1 miligrama. Então, você vai orientar esse paciente aí ou a tomar meio comprimido aí a cada 2 dias ou fazer um comprimido inteiro a cada 3, 4 dias. Você pode tatear o uso do inibidor da aromatase de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, a dose do inibidor da aromatase, que é o anastrozol, ela é individualizada. E por último, nós temos os SERMs, que são os moduladores seletivos dos receptores de estrogênio. E os SERMs, eles funcionam como uma molécula que ela vai se ligar à hipófise, vai dar a entender que o organismo está com pouca testosterona. Então, a hipófise vai começar a liberar mais FSH e LH para aumentar a produção de testosterona no organismo. Então, o objetivo daí do citrato de clomifeno, que é um SERM, aumentar as gonadotrofinas. O FSH ele vai agir nas células de Sertoli para aumentar a produção de espermatozoides, vai melhorar a espermatogênese, e o LH vai atuar diretamente nas células de Leydig, vão aumentar a produção de testosterona. É claro que existe alguns pacientes que quando fazem uso de citrato de clomifeno, pode alcançar níveis suprafisiológicos de testosterona, mas isso aí você vai avaliar de acordo com o exame de cada paciente. E nesses casos que atinge doses suprafisiológicas, pode ser que até iniba o eixo desse paciente. Mas isso são casos raros que ocorre essa situação. Os trabalhos mostram que mais de 50% dos pacientes que fazem uso de citrato de clomifeno melhora os níveis de testosterona e também melhora os níveis de sintomas que eles apresentam previamente ao uso da medicação. A dose que a gente recomenda é 50 mg dia, mas nos estudos a gente observa aí uso de doses de 25 mg em dias alternados até 50 mg por dia. Essa medicação também é usada na TPC, que é na terapia pós-ciclo, ou seja, o paciente usou esteroides anabolizantes para fins estéticos e aí o testículo ele para de produzir testosterona. Então, o citrato de clomifeno é a primeira medicação que a gente vai usar aí para recuperar o eixo, fazer com que o testículo aí volte a produzir testosterona. Os pacientes que têm volume testicular diminuído, eles têm uma resposta inferior àqueles pacientes que têm um volume testicular maior. Então,
quanto mais o uso de esteroides anabolizantes durante a vida, o testículo tende a atrofiar cada vez mais, então a resposta ao citrato de clomifeno ela fica prejudicada se o testículo estiver muito murcho, tiver diminuído com o decorrer do tempo com o uso dos esteroides. Uma outra coisa que a gente nota é que o citrato de clomifeno ele responde pior às pessoas mais velhas, aos idosos. Por quê? Essas pessoas, os idosos já têm um testículo um pouco mais diminuído comparado aos jovens e os níveis de FSH e LH já são aumentados. A resposta do FSH e LH para fazer o testículo produzir testosterona já está alto. Então você vai dar um citrato de clomifeno, então a resposta em aumentar os níveis de testosterona são mais precários. Um outro detalhe importante é que o citrato de clomifeno ele não estimula a produção de glóbulos vermelhos tanto pelos rins como medula óssea. Então, não vai ter aquele efeito de aumento dos glóbulos vermelhos, como a testosterona ela estimula a eritropoetina a produzir mais glóbulos vermelhos. Então, desse risco aí, o uso do citrato de clomifeno é mais interessante. E os efeitos colaterais aí do citrato de clomifeno, a gente vai encontrar os flushes, os problemas gastrointestinais, aí, principalmente gástricos. E desses sintomas gástricos, a gente pode citar aí dor abdominal, náuseas, vômitos, pode ter dor de cabeça. E um sintoma que aí é muito referido aí nas redes sociais é a alteração visual, que ocorre aí mais ou menos em 1,5% dos pacientes que fazem uso de citrato de clomifeno. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar um outro vídeo aqui referente a formas naturais de aumentar a testosterona. Aguardo vocês no próximo vídeo.